Tito, capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciãos em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia, porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro desonesto, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo a firme e fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm, por causa da ganância do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Capítulo 2. Tu, porém, falas coisas que convêm à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensinem as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta da mesma forma aos jovens a que tenham mente sóbria. Em todas as coisas te dá por exemplo de boas obras. Da doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, que não pode ser condenada, para que os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus próprios senhores, e em todas as coisas lhes agradem, não contradizendo, nem defraudando, antes mostrando toda a boa fidelidade, para que sejam um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós,
para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Fala destas coisas e exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Capítulo 3. Admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Que de ninguém falem mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta é uma palavra fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas, e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que a herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, sê diligente ao vir ter comigo em Nicápolis, porque determinei invernar ali. Conduza diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a manter as boas obras nas coisas necessárias, para que eles não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo saúdam-te. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Filemão, capítulo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e Timóteo, nosso irmão, a Filemão, nosso querido e amado cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, fazendo menção de ti sempre em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus, porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas, pelo que, ainda que seja muito corajoso em Cristo para te mandar o que é conveniente. Contudo, por amor peço-te, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora muito útil a ti e a mim, e que te envio de volta. Tu, portanto, torna a recebê-lo como as minhas próprias entranhas. Eu bem o quisera reter comigo, para que em teu nome me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu parecer nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por necessidade, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se apartado de ti por algum tempo, para que o recebesses para sempre. Não já como um servo, mas, além de um servo, como irmão amado, especialmente para mim, e quanto mais para ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo.
E se te fez algum mal ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Revigora as minhas entranhas no Senhor. Confiado na tua obediência, te escrevi, sabendo que ainda farás mais do que digo. E além disso, prepara-me também pousada, porque confio que pelas vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.